pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas leituras de fevereiro. Fevereiro foi um mês muito produtivo de leituras pra mim. Eu li um total de 9 livros e eu fiquei muito feliz de ter conseguido ler tudo isso, porque eu não tô acostumada a ler, é mais do que o dobro do que eu costumo ler. Eu acho que o que contribuiu bastante foi o carnaval e também o fato de eu ter ficado também alguns dias no começo do mês de férias, então tive bastante tempo aí pra ler, pra me concentrar bastante nas leituras. Eu comecei o mês lendo My Favorite Manson Girl, da Alison Aminger. Esse livro eu já tava querendo ler por bastante tempo, já tinha baixado no meu Kindle e tava lá esquecido. Quando eu vi o livro pela primeira vez, eu fiquei muito doida de vontade de ler. E como eu tô a fim de ler mais livros em inglês esse ano, então eu lembrei da existência dele novamente e peguei pra ler agora no começo do mês. Foi uma experiência bem bacana, ele não era exatamente aquilo que eu esperava. Eu tava achando que era um livro sobre... que iria explorar, assim, uma menina que entra pra uma seita semelhante à do Charles Manson, mas não é bem isso. Na verdade, é um coming of age, é um livro que vai contar sobre autodescoberta, sobre você entender o seu lugar no mundo, entender os seus problemas e se colocar e saber qual é o seu papel nisso tudo. Então é muito bacana, ele é um coming of age bem leve, assim, tirando o fato de que a protagonista, ela traça paralelos entre a vida dela e a vida das Manson Girls, né, as garotas que participavam da família Manson, né, do Charles Manson, tirando essa parte um pouco pesada em que ela vai narrar um pouco da vida dessas garotas e também ela fala bastante sobre os crimes. É um livro bem leve, bem tranquilo de ler. E o inglês também não é muito difícil, então eu super recomendo pra quem lê inglês. E a experiência foi tão positiva que eu dei 4 estrelas pra ele. Depois eu finalizei a leitura deste livro incrível da Dark Side, que é o volume 1 da coleção Medo Clássico. Ele é uma edição com muitos contos dele também. Tem aqui o poema mais famoso dele, que é O Corvo. É uma edição lindíssima, eu recomendo muito pra quem gosta de Edgar Allan Poe. Tem algumas estilogravuras aqui nele. Ele tem algumas dessas ilustrações muito lindas, então eu recomendo muito pra quem gosta, pra quem não conhece também o trabalho dele. Aqui tem os principais trabalhos, os mais conhecidos. Então é uma leitura super recomendada. Eu não tinha como não dar 5 estrelas, porque eu sou muito apaixonada pelo Edgar Allan Poe. Então foi 5 estrelas, assim, sem pensar 2 vezes. Continuando o mês de fevereiro, eu li Cartas de Amor aos Mortos, esse livro da Ava Delarian, aquela velha história da gente que não sabe falar os nomes dos autores. Esse livro aqui, que acho que é bem conhecido pela maioria das pessoas aí que lê Young Adult, ele é um livro que basicamente é um livro de cartas para pessoas que já morreram, pessoas famosas, né? A protagonista, ela escreve várias cartas para tentar superar o luto da perda da irmã dela. É um livro, assim, que apesar de ter essa premissa um tanto mórbida, um tanto triste, ele é um livro bem leve, bem tranquilo de ler. Eu acho que ele até é para um público um pouco mais jovem, assim, uma galerinha aí de 14, 15 anos, acho que vai se identificar bastante, porque a protagonista, ela tá iniciando a vida dela numa escola nova agora, né, o ensino médio numa escola nova, então tudo é descoberta, são novas amizades. É um livro que consegue abordar, assim, uma certa diversidade, aborda relacionamentos homossexuais, aborda também a questão do luto, aborda abuso também. Eu gostei desse livro, achei bom, achei bacana, só que eu tive um pouquinho de problema com algumas coisas que a autora inseriu na vida da protagonista, assim, no passado da protagonista. Eu achei um pouco desnecessário por conta da história que a gente já estava vendo ali. Então eu achei que ela forçou um pouco a barra, então eu acabei dando 3 estrelas e meia pra ele. Aí já falando do carnaval mesmo, eu participei, né, ou pelo menos tentei participar de 2 maratonas no carnaval, que foi a maratona da Tamires do Resenha dos Sonhos, que é 24 horas no Sleep, e também participei mais ou menos da maratona Folia Literária. E o primeiro livro que eu li nessa maratona foi O Menino do Dedo Verde. Eu não sei falar o nome do autor, então não vou nem tentar, mas é um autor, acredito eu, que francês. E esse livro, minha mãe, gente, sempre falou pra mim, esse aqui e o Meu Pé de Laranja Lima, ela sempre falou pra eu ler esses livros e eu sempre venho enrolando desde que eu sou criança, não li até hoje. E aí pintou a oportunidade, esse livro aqui já é uma edição, né, um tanto quanto gasta, uma edição que eu fiz uma troca. É uma história muito bonitinha, é uma história pra criança, só que é aquele tipo de história, tipo Pequeno Príncipe, é uma história que, apesar de ter o público-alvo criança, qualquer um pode ler, e ele tem mensagens que vão tocar o coração dos adultos, dos velhos, das crianças, de todo mundo. Então, é um livro muito bonitinho, gostei bastante, eu dei 4 estrelas pra ele. Ainda nas maratonas aí da vida, eu li Antes de Tudo Acabar, esse livro que é um nacional dessa autora aqui, Mari C. Miller, eu acho que é assim que fala o nome dela. É um livro nacional de Young Adult contemporâneo. Então a gente tem aqui esses personagens, esses 3 personagens que são meio que os principais. O Rafael é apaixonado pela melhor amiga dele, e aí a melhor amiga dele começa a namorar um cara meio babaca, e depois aparece uma outra menina aqui, que é a Kaori.
e ele acaba também desenvolvendo um relacionamento com ela. Esse livro, gente, o meu porém com ele é o seguinte, eu gostei, eu achei que a autora foi, assim, bastante, não digo ousada, mas ela acertou em incluir diversos assuntos nesse livro aqui. Ela fala de abuso, ela fala de homossexualidade, ela fala de automutilação, ela fala de aceitação, ela fala de bullying, ela fala de um monte de assuntos. Mas o que eu tive problema, que é o seguinte, que eu acho que ela incluiu muita coisa e não aprofundou em praticamente nada. Então ficou tudo muito raso. A única coisa que ela realmente aprofundou foi a paixão aí que o Rafa tem pela Annie, então eu achei que, assim, tinha tanta coisa legal pra ela aprofundar e ela aprofundou nisso. E por mais que algumas das coisas, algumas das inseguranças do Rafa em relação ao namorado da Annie venham a se confirmar depois, eu achei que foi meio, assim, meio desnecessário. Eu preferia que ela tivesse abordado outros assuntos mais a fundo do que aquilo que ela escolheu abordar. Mas é um livro legal, eu recomendo sim pra quem gosta de livros mais tranquilinhos de ler, principalmente por ser um nacional escrito por mulher, e eu dei 3 estrelas pra esse livro. Continuando o mês, eu li Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Esse livro tá sendo muito comentado por conta da série Big Little Lies, estrelada aí pela Nicole Kidman, um elenco maravilhoso, ganhou vários prêmios e tá sendo super comentada. Então o livro também tá sendo lido pelas pessoas, porque as pessoas querem ler antes, né, que foi o meu caso, quis ler antes de assistir a série. Ainda não assisti a série, pelo menos até o dia que eu tô gravando esse vídeo eu ainda não assisti, mas o livro, eu tive, assim, um pouco de problema, porque o que acontece? O livro, ele tem uma história muito legal, muito interessante, te deixa curioso, você quer saber o que realmente aconteceu, porque deixa aquele clima, assim, de suspense durante toda a história. Mas eu achei a escrita da autora muito lenta, gente. Sério, eu achei que ela aprofunda em umas coisas que eu não tava interessada, sabe? Ela fica falando sobre os problemas das personagens, das protagonistas. Eu entendo que ela quer mostrar realmente o dia a dia, o cotidiano, e pra que a gente encontre aquelas pequenas coisinhas, assim, que vão virar um mega problema no final. Mas, assim, tinha algumas cenas que eu falava, gente, tinha mesmo necessidade dela incluir essa cena? Tinha mesmo necessidade dela incluir esse diálogo? E eu achei que o livro é meio grande, assim, poderia ter, assim, diminuído aí umas 70, 80 páginas tranquilamente. Mas eu não posso deixar de admitir que é um livro importantíssimo, que fala sobre violência doméstica, que fala sobre abuso, nossa, eu li bastante livro sobre abuso esse mês. Fala sobre assassinato, fala sobre feminismo e sobre sororidade, que é mulheres apoiando outras mulheres. Então eu gostei, sim, de todo esse, assim, no conjunto da obra, eu gostei bastante do livro e eu dei 3 estrelas e meia pra ele. Depois eu li Outro Dia, do David Levitan. Eu falei pra vocês aqui no vídeo de adaptações literárias que eu iria ler outro dia ao invés de reler todo dia, e foi o que eu fiz, consegui ler agora em fevereiro. E, gente, é aquela coisa, eu dei 4 estrelas, eu vou falar, dei 4 estrelas pra esse livro, gostei sim, tanto quanto o primeiro. Tinha mesmo necessidade dele escrever uma história do ponto de vista da Rhiannon? Então, né, acho que não, porque a história é exatamente a mesma. Eu dei 4 estrelas porque, como eu gostei muito da história, e a história é a mesma, então não tem como eu dar menos do que isso. Agora, esse ano ainda, ele vai lançar uma continuação realmente da história, então acho que poderia não existir esse livro pra já entrar só a continuação, já que ele queria realmente manter essa história viva ainda. E a gente tem algumas coisas, principalmente em relação ao final, que a gente não tem o ponto de vista da Rhiannon, e foi interessante saber o que ela pensou. Então, assim, dei 4 estrelas? Dei. É legal? É. Mas precisava? Acho que não. Aí eu li Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Essa foi a minha primeira experiência com esse autor, né, com o Gabo, o famoso Gabo. Eu li esse livro pro piquenique literário, foi pra discussão desse mês, que infelizmente eu não pude participar, eu fiquei muito triste por não ter conseguido ir. Eu não fazia ideia do que eu ia encontrar. É um livro muito curtinho, é um livro de 190 páginas, mais ou menos, então você logo pensa que é uma leitura extremamente rápida. Porém, eu tive vários problemas com a escrita do Gabo. Eu achei uma escrita muito confusa. Eu não sei, gente. Não bateu ali realmente comigo. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo na cena. Eu li a cena e tinha que reler. E mesmo assim, mesmo relendo, eu não entendia quem tava falando o quê, em que situação as pessoas estavam. Nossa, eu fiquei muito confusa, de verdade. Eu achei a escrita muito, muito confusa. Não é uma escrita difícil, mas é uma escrita que não conseguia transmitir pra mim as mensagens, sabe? Eu não conseguia enxergar onde as pessoas estavam, o que elas estavam fazendo, o que elas estavam falando. Então eu tive dificuldade de entender o enredo da história. Eu li e depois eu terminei e pensei, tá, mas o que aconteceu? Não sei. Por isso mesmo que eu fiquei muito triste de não poder ter ido no piquenique pra discutir, pra ouvir a opinião das pessoas, pra ver se alguém me explicava o que tinha acontecido, porque realmente eu fiquei perdida. É uma pena. Eu vou dar uma chance também pra outros livros do Gabo, provavelmente 100 Anos de Solidão, que é o mais famoso, e vou ver se, né, eu acabo tendo uma opinião diferente, gostando mais, né, de algum outro livro dele, porque esse realmente não rolou. Eu dei apenas 2 estrelas e meia pra ele, porque foi uma decepção pra mim. E pra fechar o mês com chave de ouro, eu li A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Se você acompanha
acompanha o BookTube, você já deve ter ouvido falar muito desse livro, porque, olha, eu mesma, antes de pegar pra ler, já tinha visto 1 milhão de resenhas, já tinha ouvido muita gente falar. É um livro que é extremamente, assim, idolatrado e amado pela maioria das pessoas que eu vejo, assim, que eu acompanho. Então, assim, me deu uma vontade louca de ler esse livro do nada. Eu nem tava, assim, não era um livro que tava nos meus desejados, nem nada, mas que me despertou uma super vontade de ler do nada e eu peguei. E eu acho que eu fiz uma ótima escolha, porque realmente, olha, tudo que vocês ouvem falar sobre esse livro, gente, pode acreditar. Tudo que vocês vão falar de bom, pode acreditar. É um livro incrível, é um livro, assim, diferente de tudo que eu já havia lido. É um livro que consegue abordar diversidade, respeito, aceitação de uma maneira tão, ao mesmo tempo indireta e ao mesmo tempo metafórica e ao mesmo tempo tão na sua cara, e você fala, gente, isso aqui é uma lição pra gente, sabe? Porque aqui a gente tem diversas espécies juntas ali nessa nave e elas estão tendo que trabalhar juntas e tendo que se entender, e cada uma fala uma língua, cada uma vem de uma cultura, mas todo mundo sim consegue conviver, e a gente fica pensando, meu, isso é uma representação do que a nossa sociedade aqui, né, humana, deveria ser. Você olha assim, ó, você acha que é um livro curto, né? Ele parece realmente ser um livro muito curto, mas como ele tem uma diagramação super pequenininha, super, né, justa, que a letra é minúscula, então é um livro que leva bastante tempo pra ler. Ele tem um desenvolvimento bem lento, realmente é uma longa viagem que você vai acompanhar aqui. A questão de ser lento, como foi um ponto assim que é muito marcante nesse livro, foi o que me fez não dar 5 estrelas. Mas eu sei que tem muita gente que não vê nenhum problema nisso, não vê nenhum problema de ser um desenvolvimento lento e que vai dar 5 estrelas e favoritar loucamente. Eu gostei muito, dei 4,5 estrelas pra ele. Tô pensando, provavelmente vou fazer uma resenha só dele, vou fazer um vídeo só sobre ele pra discutir algumas das coisas que são abordadas aqui, porque olha, Becky Chambers, eu não vejo a hora de ler mais coisas dela. Darkseid, por favor, lança o próximo. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se você já leu ou quer ler algum desses livros que eu comentei aqui. Não se esqueça de dar o seu like caso você tenha gostado do vídeo e também pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e me acompanhe nas redes sociais, os links ficam todos aí na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!